Glória a Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. O nosso estudo é sobre a mulher de Manoá. Eu não sei quantos aqui conhecem a mulher de Manoá. Eu estava há pouco conversando com um diácono e perguntou qual era o assunto da aula. Eu disse: a mulher de Manoá. Você conhece a mulher de Manoá? Ele disse assim: não me lembro da mulher de Manoá. Eu disse: Manoá, você conhece? Aí era pior ainda, Manoá também, ele não conhecia Manoá também. Se Sansão, você conhece? A Sansão conhece. Então, a mulher de Manoá era a mãe de Sansão. E o Senhor tem um ensino para nós, já no título dessa aula, porque a palavra de Deus, quando se refere a essa mulher, ela fala assim: a mulher de Manoá. Ninguém sabe o nome da mulher de Manoá, mas o Senhor deixa na palavra um testemunho maravilhoso a respeito desta mulher, acerca desta mulher. Isso para nós é maravilhoso, porque nós não procuramos a nossa glória, não é o nosso nome, mas é a glória do Senhor, é o nome do Senhor, é que Ele cresça e que eu diminua. Quantas servas de Deus, que as pessoas às vezes não sabem nem o nome. É a mulher do pastor fulano, é a mulher daquele diácono. E para alguém isso pode parecer assim, que tira a importância da pessoa, mas em termos de obra de Deus, não. Porque nós podemos saber quem é Sansão, quem foi Sansão, quem foi Samuel, mas o Senhor sabe quem foi Ana, e o Senhor sabe quem foi a mulher de Manoá, serva do Deus Altíssimo, mulher cheia do temor do Senhor, edificando a sua casa. Quantas irmãs, às vezes de forma desapercebida, ninguém vê, mas o quanto tem contribuído para a bênção na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo. Você vê um Sansão amanhã e às vezes você não pode imaginar como tudo começou, como que se chegou a isso, como que Deus usou este homem. E ali está uma serva de Deus com uma experiência com Deus. Então essa mulher, a palavra de Deus não faz menção do nome dela, mas essa mulher foi uma mulher cheia do poder de Deus, do conhecimento do Senhor, que valorizou a bênção do Senhor, que entendeu que a vitória do lar dela estava no conselho do Senhor, na voz do Senhor. Próximo. Então a palavra do Senhor nos diz que o Senhor havia entregue o povo de Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos, Juízes 13, verso 1. E tem esse detalhe, né? O Senhor entregou. Entregou por quê? Porque rejeitaram a palavra de Deus. Não queriam a palavra de Deus, não queriam o conselho do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Deus não contenderá para sempre com o homem. Deus é Deus abençoador, Ele quer abençoar, Ele quer operar, mas é o livre-arbítrio do homem. Você não quer a bênção, você está desprezando a bênção. Então o Senhor os entregou, e a palavra do Senhor fala a respeito dessa verdade. Os entregou e eles absorveram o quê? Absorveram a cultura dos filisteus, aquilo que os filisteus. Você não quer a verdade de Deus? Não, o que você quer? Você quer a verdade do mundo? Olha, amizade com o mundo é inimizade com Deus, é a sua escolha. Você quer o quê? Cultura filisteia? É isso que você quer? Então você vai viver isso que você quer, mas você vai colher essa consequência. Mas no meio de tudo isso, aonde o povo de Israel estava afeito a toda a cultura
dos filisteus, porque os filisteus dominaram o povo de Israel. Deus os entregou, estavam entregues. E hoje nós estamos vivendo dias onde nós estamos vendo um evangelho entregue a este mundo que aí está. Entregue por quê? Porque a palavra do Senhor diz, sem profecia o povo se corrompe. É natural. Não querem ouvir a voz de Deus. Não estão valorizando a voz do Senhor. Não estão valorizando o profético. A consequência é o quê? Você vai viver o que está aí. É isso que você quer? Você vai viver isso que está aí. E você vê hoje um evangelho que a palavra do Senhor nos diz lá no primeiro capítulo de Romanos, também dizendo, Deus os entregou a um sentimento perverso. E é o que está acontecendo hoje. Pessoas, de onde você é? Eu sou de Israel. Quem você é? Eu sou crente. Mas a vida é de filisteu. A vida é de mundano. Não tem testemunho. E essa mulher, ela entendeu essa situação, mas ela não queria isso para a casa dela. O que nós queremos para a nossa casa, irmãos? O que nós estamos querendo para o nosso lar, para os nossos filhos? Às vezes eu, como pastor, fico preocupado, porque você vê crianças, adolescentes, com um comportamento que não é de servo do Senhor, mas às vezes você vê assim, num sorriso de um pai, quase um orgulho pelo desacerto do filho. Esse menino não é fácil. Mas você vê quase uma satisfação, porque o menino é um adolescente, mas já é um conquistador. Ele não é fácil, né? A mãe às vezes puxou o pai, mas é o que? É filisteu? Ou é de Israel? Quem é? Então, essa mulher, ela não queria essa realidade para a casa dela. Ela não queria um filisteu com nome de crente dentro da casa dela. E a palavra do Senhor diz, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Romanos 1, 28. Lá, antes dessa carta aqui, essa mulher não queria o seu filho com sentimento perverso, com sentimento de mundano. A palavra do Senhor diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Já pensaram o que isso significa? Para nós, para os nossos filhos, haver em nós esses sentimentos nobres. E o Senhor os entregou, por quê? Porque você não quer ouvir a voz de Deus, você não está valorizando a palavra do Senhor, você não está valorizando a bênção na sua vida, a bênção no seu lar, então está entregue, vai, próximo. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Então Deus começa ali a operar na vida dessa mulher. A palavra do Senhor diz, a fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus é palavra de poder, a palavra de Deus gera vida, a palavra de Deus edifica. Quando Deus está falando, tem poder na palavra de Deus. Deus está fazendo, Deus está realizando. Como? Através da sua palavra. Ah, é impossível. Não, não é impossível. Ela é estéril. Não. A palavra de Deus, ela vai operar na nossa vida. Ela vai operar na nossa casa. É a bênção do Senhor, a bênção que está na palavra. Diz lá na carta aos Romanos também que o evangelho que nós pregamos é a palavra que primeiro entrou no nosso coração. Ela hoje está nos nossos lábios, mas ela está no nosso coração. A palavra de Deus entrou no coração dessa mulher, e você não vê uma dúvida, será? Vai ser? Não, ela recebeu a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu e creu, e foi viver aquilo que o Senhor determinou para ela. E a palavra do Senhor para ela foi, agora guarda de que não bebas vinho, ou bebida forte, ou coma coisa imunda. Juízes 13:4.
Às vezes nós vemos pais que até querem uma bênção para a vida dos seus filhos. Eu quero que Deus abençoe o meu filho, que Deus faça o meu filho prosperar. Mas essa mulher, ela nem tinha filhos ainda. E eu conheço moças assim, jovens assim, né? Nem são casadas, mas já estão orando pelo futuro marido, já estão orando pelos filhos que virão, porque querem a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre as suas vidas. E essa mulher, o Senhor estava dando a ela um entendimento. Você quer uma bênção para o seu lar? Você quer uma bênção para o seu esposo? Você quer uma bênção para o seu filho? E pode ser o marido também. Geralmente elas se convertem primeiro. E a mulher sábia edifica a casa e traz o marido. Mas essa mulher aqui, o Senhor estava dizendo para ela: você quer uma bênção? A bênção começa em você. Você vai viver o que você quer para o seu filho, você vai viver. Irmãos, o pastor Dodge dizia uma verdade. Ele disse: o lugar mais difícil de dar testemunho do Senhor é dentro da nossa casa. É o lugar mais difícil. Uma vez uma esposa de um diácono me procurou e disse: pastor, o que o senhor acha do meu marido? Eu disse: uma bênção. Ele disse: o senhor precisa de ver esse homem dentro de casa. Por quê? Pastor, esse homem chuta a porta, dá murro na mesa. Esse homem dentro de casa é um desequilibrado. Eu disse: não é possível. Ele disse: é, pastor. Eu fico triste quando vejo meu marido à frente da igreja. Não era a experiência dessa mulher. Essa mulher, dentro da casa dela, ela foi viver a palavra de Deus. O que Deus quer de mim? Ela queria ser agradável ao Senhor. Naquela verdade bíblica, se o Senhor se agradar de nós, a vitória vem, a bênção vem. Não tem gigante, não tem muralha, não tem o impossível, porque na palavra de Deus há poder. E o nosso Deus é Deus fiel. Ele vela pela sua palavra. Olha, você é estéril, mas você vai conceber. Eu vou gerar vida no seu lar. Eu vou operar na sua casa. O meu poder estará ali presente. Ela crê: o que eu preciso fazer, Senhor? Você precisa de ser diferente. Olha, filisteu é dado a bebida forte. Filisteu come comida imunda, mas você não. Seu filho vai aprender isso, porque quando o seu filho chegar, você vai estar vivendo isso. Seu filho vai ver isso na sua vida. Seu esposo vai ver isso na sua vida. Ou se for o esposo que teve primeiro uma experiência com Deus, a mulher vai ver isso na vida dele. Não é um evangelho que é um discurso, mas é uma fé que entrou no nosso coração pela palavra de Deus. E essa fé transformou a nossa vida e fez de nós novas criaturas. E nós estamos dando esse testemunho dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, pregando muitas vezes sem palavras, mas pregando com a vida, com o evangelho vivido. Quando os nossos filhos nos veem, eles vão ver dentro da nossa casa um testemunho de que Deus é maravilhoso, que vale a pena servir ao Senhor. E isso se chama temor do Senhor. Esse temor que é o princípio da sabedoria, mas que veio com essa experiência com Deus. Nós não estamos na obra do Senhor porque nós somos Maranata, como essa mulher. Ela não era simplesmente porque eu sou de Israel, mas eu tenho costume de filisteu. Não, essa mulher podia dizer: o Senhor falou comigo. Eu tive um encontro com o Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor mudou a minha vida. Era a experiência dela. Era uma vida transformada pelo poder de Deus. É esse o evangelho que nós estamos vivendo. É esse o evangelho que os nossos filhos enxergam em nós. Vidas transformadas pelo poder de Deus, que valorizam a palavra de Deus, que valorizam o dom espiritual. Você quer ver pai destruir família? É quando o pai começa a passar para os filhos, e a gente vê isso às vezes, colocar em dúvida: não, isso veio do presbitério, isso não é revelação não, isso é coisa de gente, algum pastor lá inventou isso, não, é uma orientação para a igreja. O pai chega diante dos filhos, contesta, que olha, não é nada disso, conversa com a mãe, e fala, é a mãe com o marido, e não sabe que está lançando incredulidade no coração do filho. O que você está fazendo, muitas vezes, o homem está fazendo, é lançar incredulidade, é lançar dúvida,
Será que é? Não, não é. O pastor é assim mesmo. Falar mal de ministério. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com a própria mão. Destrói. Mulheres tolas, homens às vezes tolos. O que você está passando para o seu filho? Irmãos, Deus nos deu um lugar seguro. A obra onde Deus nos colocou é um lugar maravilhoso. O ensino que nós temos para as nossas crianças é algo extraordinário. Uma mãe, uma vez, num momento difícil que nós estávamos passando, ela disse assim: pastor, eu vou sair. Eu disse: para onde, minha irmã? Para onde? Para onde você vai? Seus filhos pequenos, aonde os seus filhos vão encontrar o que Deus tem nos dado? Você já pensou o mal que você está fazendo aos seus filhos? Mulheres nécias, sem conhecimento, sem temor de Deus, sem revelação, se deixando levar por qualquer comentário. Essa mulher estava vivendo aquilo que Deus tinha para ela. Diz a palavra do Senhor: e o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Nossa casa não vai ficar sob domínio de filisteu, não. O nosso Deus é Deus de vitória, é Deus de bênção. A nossa força, aquilo que nós alcançamos, é o poder de Deus na nossa vida. Mas seu filho é desde o ventre materno. Não está esperando o menino chegar, não. Não tinha nem menino aqui, irmãos. Aqui tinha promessa. Mas essa mulher creu, e isso foi imputado a ela por justiça, naquilo que Deus fez, na fidelidade de Deus. Próximo. A mulher santa, ela santifica a sua casa, ela santifica o seu marido, diz a palavra de Deus. E quantas servas do Senhor aí no seu anonimato, muitas vezes, estão santificando o marido, estão santificando os filhos, estão sendo bênção no seu lar. Então a mulher entrou e falou ao seu marido. E ela não foi falar ao marido da religião dela, não. Ela foi falar de uma experiência com Deus, de um encontro dela com o Senhor. Mas também não era um discurso. O marido viu essa mulher crendo e vivendo aquilo que Deus falou com ela. Na casa dele não tinha mais bebida forte, na casa dele não tinha mais coisa imunda. Ele viu isso. E aí diz a palavra do Senhor, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Ela estava cheia de temor. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Próximo. Então Manoá orou. Começou aqui uma coisa nova. Aquele homem começou a desejar a bênção que ele estava vendo na vida da sua esposa. Não era só uma pregação, mas ele estava vendo uma operação de Deus. E ele começou a orar e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e me ensine o que devemos fazer ao menino, que há de nascer. Não tem, a mulher é estéril, não tem filho, mas tem a palavra de Deus, e o menino há de nascer, e eu quero saber o que devemos fazer ao menino. Nós temos essa preocupação com os nossos filhos, cheio de ideais, cheios de planos. Para eles os planos não eram os planos deles, o Senhor me deu. Nós temos esse entendimento, que os nossos filhos não pertencem a nós, mas pertencem ao Senhor, que quando nós vamos diante do altar do Senhor na igreja consagrar os nossos filhos, nós estamos dizendo isso ao Senhor: Senhor, não é meu, é teu. E a nossa responsabilidade como pais, então eles queriam saber: se não é meu, se o Senhor que me deu, o que é que eu vou fazer com esse menino? Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós temos essa preocupação. Ah não, eu quero que esse menino seja isso, eu quero que esse menino seja assim, eu quero isso. O que nós queremos ou o que Deus quer? O que Deus quer? Diz a palavra do Senhor: todas as coisas, lá Salmo 139, todas as coisas, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, todas as coisas foram escritas no teu livro, antes que elas existissem. Mas Deus tem um plano, e o salmista diz: Senhor, e os teus pensamentos são maravilhosos. Os pensamentos de Deus para os nossos filhos, para a nossa casa, são maravilhosos. Não são pensamentos maus, como alguns pensam,
que Deus quer tirar alguma coisa de nós, que Deus quer nos privar de alguma felicidade. Não, a paz que Ele quer dar à nossa casa é a paz que o mundo não tem. Irmãos, que coisa maravilhosa é você entrar no lar de um servo de Deus e sentir a presença de Deus. Tem lar que é assim, vocês já sentiram isso? Se entrar numa casa e a presença de Deus ali é palpável, é real, é maravilhosa. Lar como acampamento de anjos. Mas vocês já sentiram também de você entrar numa casa e a opressão ser palpável, ser sentida? Eu já entrei dentro de lar, de eu ficar com dor de cabeça na hora de você entrar. E eu não sou de ter dor de cabeça não, mas a opressão dentro da casa ali faz você se sentir mal. Mas aqui eles queriam saber o que eu vou fazer, o que o Senhor tem, o que nós vamos fazer com esse menino? Senhor, eu preciso de encontrar o anjo, eu preciso de ouvir o Senhor, eu preciso que o Senhor mostre, eu quero encontrar, eu quero ouvir. Próximo. E ele tem um encontro. E quem leva ele ao encontro com o anjo é ela. Ela encontra com o anjo novamente, e ela diz, olha, aguarda aqui que eu vou buscar o meu marido precisa disso. Meu marido, ele creu, ele quer a bênção, mas eu vou buscar meu marido. E ele diz assim, e ele diz, és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu, eu sou. É o Deus eu sou, é o Senhor dos senhores. Nesse eu sou, irmãos, qual é a sua necessidade? O que você está precisando? O Senhor é a resposta. O Senhor nos completa. É esse cheque em branco que o Senhor quer dar a cada um que está crendo na sua palavra, vivendo a sua palavra. Eu sou. O que está faltando? Está faltando paz, eu sou a paz. O que você está, falta o quê? Senhor, eu tenho sede, eu sou a água da vida. Tenho sede de justiça, eu sou justiça. Qual é a necessidade? É o Deus eu sou. Eu não sou, como disse Moisés, mas o Senhor diz, mas eu sou. Quem sou eu? Mas o Senhor é. Nesse tempo de domínio filisteu, nesses dias maus, onde os nossos filhos estão indo para a escola, receber cartilhas com aprendizado mundano, o adversário tentando trabalhar a mente dos nossos filhos, o mundo sendo preparado para a vinda do anticristo. Como é que nós vamos entrar nessa guerra? Com que armas nós vamos entrar? Como é que nós vamos fazer para os nossos filhos não se contaminarem? Para a incredulidade não entrar no coração deles? Estão aprendendo lá na escola, olha, não nasce menino nem menina, você vai escolher depois. E depois você pode ser qualquer coisa e pode mudar de novo depois se você quiser. Então, nossos filhos estão nesse meio de domínio filisteu. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como? O Senhor dirá, o Senhor vai falar, o Senhor vai operar. Aonde está a sua vitória? Qual o recurso que você vai usar? Não, psicologia, não, filosofia, não. O que você vai usar? Não, eu tenho um Deus que se revela. Eu tenho um Deus que fala. Eu tenho um Deus que é sábio. Eu tenho um Deus que tem poder. Era nisso que eles estavam crendo, querendo ouvir a voz do Senhor. E nós precisamos de ouvir a voz do Senhor. Nosso lar precisa de dons. Leve alguém na sua casa. Chame o pastor. O Senhor não está falando. Chame um grupinho. Chame o seu grupo de assistência. Se o Senhor não está falando, não é bom. Eles foram ouvir a voz do Senhor. Preciso de uma orientação para o meu filho. Preciso de uma orientação para a minha filha. Como é que eu vou fazer? Uma irmã, uma filha nascida na igreja, sendo arrastada para o mundo, e ela numa luta, o que eu vou fazer? Mas o socorro vem do Senhor, e o Senhor opera, e o Senhor responde. Próximo. E respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Era o Senhor Jesus se revelando lá no Velho Testamento. Irmãos, o Senhor Jesus quer se revelar, Ele quer se dar a conhecer, e Ele é maravilhoso. O nome dEle é maravilhoso. Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz, Ele é Deus forte. Nós precisamos desse Deus conosco. O momento, irmãos, é o momento da comunhão, nós e o Senhor falando conosco, o Senhor se revelando, nós vivendo a fé, mas a fé que vem de uma palavra viva, de uma palavra eficaz, de uma palavra que penetrou no nosso coração, transformou a nossa vida.
o poder que operou em nós, mas o poder que continua nos sustentando na fé, o Deus que nos sustenta. Por quê? Porque nós temos comunhão com Ele. Ele não é Deus de longe, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está falando, Ele está se dando a conhecer, e nós estamos maravilhados com Ele, porque Ele é maravilhoso. Por que você pergunta? Por que você pergunta, visto que o meu nome é maravilhoso? É isso? Você está perguntando? Meu nome é maravilhoso. Olha, a aparência dele é terribilíssima. Nós servimos ao Senhor com temor, mas nós sabemos quão maravilhoso é o nosso Senhor. Que conselhos sábios o Senhor tem nos dado nesse mundo mau, nesse mundo que vai de mal a pior, como o Senhor tem operado maravilhosamente na nossa casa, na nossa vida. Culto ao Senhor. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando aquilo que Deus está fazendo. Nós erguemos um altar. Irmãos, na casa do servo de Deus, na vida do servo de Deus, sempre tem um altar erguido. Abraão, aonde ia, ele erguia um altar. Elias ergueu um altar. O servo de Deus, Israel, quando voltou do cativeiro, eles não foram edificar o muro, não foram construir o templo. Primeira coisa, eles foram endireitar o altar. Se nós queremos bênção na nossa vida, irmãos, primeiro tem de endireitar a vida. Tem de ser nazireu de Deus. Tem de viver evangelho. Tem de crer na palavra de Deus. Tem de viver a palavra. Coisa imunda não entra na minha casa. Coisa imunda não é aqui. Não é para nós. Eu vou viver a palavra de Deus. Então, eles estavam observando, porque você pode observar a ação de Deus, o que Deus está fazendo. Você apresenta o altar, você endireita o altar, e agora você vai ficar observando maravilhado, porque o Senhor vai operar, Ele se ouve maravilhosamente. Ergue o altar na sua casa, na sua vida, santifica a sua vida, e você vai ver as maravilhas do Senhor. E sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Irmãos, o fogo que arde no nosso coração, o fogo que arde no altar, que arde na nossa casa, nós estamos vivendo um evangelho que é poder de Deus. E esse fogo não é porque nós batemos palma, pulamos e gritamos, mas esse fogo vem do céu. Não foi Manoá e nem a mulher de Manoá que tacaram fogo no altar, não, caiu fogo do céu. Irmãos, nós precisamos de levar os nossos filhos a ter uma experiência com Deus e a viver um evangelho que é poder de Deus. Diz a palavra do Senhor, eu não me envergonho deste evangelho, porque ele é poder de Deus. Nós não podemos ensinar os nossos filhos a viver um evangelho que é uma tradição. Nós não podemos pregar para os nossas esposas, ou as esposas para os seus maridos, um evangelho que é uma tradição, mas tem de ter fogo na sua vida. Fogo do céu, poder de Deus, mas o fogo não vai cair se nós não endireitarmos o altar. Se o altar não estiver em ordem, se nós não formos nazireus de Deus, se nós não valorizarmos aquilo que é profético, a voz do Senhor, a comunhão com o Senhor, a fé, o fogo não vai cair. Mas eles estavam maravilhados ali com a ação de Deus, com a operação de Deus depois do altar erguido e com o fogo caindo do céu. E nós precisamos dessa bênção na nossa vida, para sermos uma bênção na nossa casa e para sermos uma bênção no meio de Israel, do Israel de Deus, do povo do Senhor, porque aquilo que Deus começa a operar dentro do nosso lar, vai ter efeito lá no meio do povo do Senhor, no meio da igreja, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, irmãos? De pé.
Glória a Deus. Dirige-me, Senhor, faz esta candeia iluminar, que a enchas com teu óleo, para nunca apagar. No teu tabernáculo eu te encontro, agora além do véu rasgado pra mim. Te encontrarei eternamente, da tarde até o amanhecer, cuidando da candeia que é o meu ser. Na tua presença eu quero viver. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Senhor deu uma visão. Eu via uma mulher tecendo túnicas de lã. Ela fazia para o esposo, para os filhos e fazia para si também. E em seguida eu via que chegava o tempo das neves, né? Das geadas, do frio. Mas o Senhor mostrava que, devido à confecção daquelas túnicas, a família rompia o período do inverno sem nenhuma dificuldade, porque todos estavam aquecidos com a túnica. Glória a Deus. Tem muita serva do Senhor nesses dias de frieza espiritual. Tem muita serva do Senhor sendo bênção na vida dos seus familiares. Não tem nada pior para um filho do que ver uma mãe e um pai vivendo um falso evangelho. Dentro da igreja é uma bênção, dentro de casa é uma dificuldade, porque ele passa a achar que todos que estão na igreja são farsantes igual os seus pais. E vai ficar com a dificuldade, porque toda vez que o evangelho for pregado a essa vida, ele vai achar que é a mesma mentira que ele conheceu. Agora, que coisa maravilhosa é alguém vivendo o evangelho na sinceridade. Um filho que recebe a transmissão da herança de um pai e de uma mãe, como aconteceu com Timóteo, e que viu a sua avó e a sua mãe viver uma fé verdadeira. Não é a falsa fé. Que os nossos filhos, esposos das irmãs e os maridos, as esposas possam ver essa bênção e viver essa bênção. Nazireu de Deus. Nazireu é diferente. Precisamos ensinar os nossos filhos a não ter vergonha do evangelho. Lá na escola eles me acham diferente, mas nós somos diferentes. Nós somos nazireus de Deus. Nós não somos daqui. Nós estamos nos preparando para partir. Nós temos um Deus que é maravilhoso. Amém?